Olá, este é o Dinheiro em Ação. Diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre ações e renda variável para você. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Isto é Dinheiro, e estou recebendo o Rafael Figueiredo, analista da Clear Corretora. Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Rafael, obrigado pela presença neste momento em que o noticiário está dominando o mercado, que é uma grande turbulência devido ao noticiário político, especialmente da semana passada. Deve estar sendo muito difícil recomendar para o investidor o que fazer. Qual é a recomendação que vocês estão dando para os clientes lá da Clear? O que você está recomendando para os investidores? Bom, realmente recomendar alguma coisa agora no calor da emoção é muito difícil, até porque a gente tenta trabalhar sempre numa linha de horizonte de pensamento, medindo expectativas para chegar até um fim, até um objetivo, um investimento. Na Clear Corretora, por exemplo, nós temos dois tipos de clientes, né? Temos o cliente que a gente chama de heavy user, que está no dia a dia dos negócios, operando com muita frequência. Para eles, a gente está recomendando que encerre as posições e que deixe a poeira baixar um pouco, porque novas oportunidades vão acontecer. Ficar sem operar mesmo com essa volatilidade toda. Exato, porque a gente teme por qualquer posicionamento e qualquer notícia totalmente inesperada, como foi na quinta-feira, possa ter uma perda muito maior do que as perdas que nós tivemos, que temos naturalmente no dia a dia dos negócios. Agora, para o investidor que ele tem um posicionamento com um horizonte mais longo, que a gente chama de position, com uma visão mais de longo prazo, esse sim a gente recomenda começar a buscar algumas compras de ações com bons fundamentos para tentar fazer o que a gente chama de compras progressivas. Como assim? A gente sempre parte do princípio que no meio desse ambiente de crise, essas fortes quedas acabam surgindo oportunidades. O Itaú chegou a cair quase 20% naquele momento. Nós vimos que o índice Bovespa caiu mais de 8% na quinta-feira. Exatamente. E a empresa ela não perdeu 8 ou 10, 20% de capital social. Então a gente busca uma oportunidade, mas tendo um horizonte mais longo. Para esse tipo de investidor, o importante é ele ter a noção de que se cair, ele tem que ter o poderio de comprar mais e, portanto, ir fazendo compras progressivas até que esse horizonte fique um pouco mais claro para ver o que vai acontecer mais na frente. Quer dizer, apesar de a Bolsa ter criado algumas oportunidades por conta da queda acentuada de algumas ações de empresas muito boas, não dá para dizer que essa turbulência acabou, não dá para descartar novos solavancos, né? Exatamente. A questão agora, o que envolve o mercado, que envolve nós analistas, é a expectativa. Uma coisa é a gente entrar numa piscina clara, limpa, onde a gente consiga nadar tranquilamente e saber qual é a profundidade, qual é o nosso perigo. A outra coisa é a gente entrar numa água turva, sem saber onde está lidando, o tamanho da profundidade ou até onde a gente pode chegar. E o cenário hoje, para a nossa economia, mediante a tudo que a gente via antes do dia 18, de reformas que vinham com um bom sentimento que ia ser aprovado, com bons dados da economia, com taxa de juros caindo, tudo isso levava o investidor com um certo otimismo para a Bolsa romper as máximas e seguir em frente. Tanto que havia grandes posições compradas na alta na Bolsa e na queda do dólar e dos juros. Exato. Que foram desmontadas. E uma forte entrada de capital estrangeiro que ajudava isso. Essas expectativas elas foram rompidas. E, portanto, nessa água turva, o que eu citei, o melhor desse momento é a gente tentar encontrar uma linha de horizonte. Como o fato é muito recente, eu imagino que a poeira deva baixar ainda, que nesse momento os mercados respondem muito às atuações do Banco Central, tanto no Tesouro quanto no dólar, para acalmar um pouco os ânimos e depois, mais na sequência, a gente vai conseguir entender uma nova linha de investimento para o mercado acionário de hoje em diante, obviamente com o desenrolar político. Eu imagino que seja difícil dizer por quanto tempo, para continuar na tua imagem que eu achei muito boa, por quanto tempo essa água vai continuar turva, né? Exato. É difícil citar, o mercado ele está colado com o noticiário político, o noticiário político nesse momento é completamente incerto, porque a gente vem de noticiário de delações, que é algo que o mercado ele não consegue, a gente fala num termo, né, que é precificar, medir o risco. Portanto, essas dificuldades é que leva
essas grandes oscilações que a gente verificou na última quinta-feira. Realmente está bem complicado, mas não é um cenário fim do mundo. Sim. Nós estamos diante de um mercado forte, com sistemas funcionando amplamente e com uma reserva que nós temos pelo Banco Central, uma reserva cambial excepcionalmente boa para controlar qualquer tipo de turbilhão. Então, não é o fim do mundo, certo, mas a nível de tratar um investimento, é preciso ter um pouco mais de cautela ainda. Uma última pergunta. Qual é, na sua avaliação, o pior cenário possível e qual é a probabilidade de que esse pior cenário ocorra? O mercado teme por falta de expectativa. O mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo de falta de previsibilidade. O pior cenário é o Temer continuar se defendendo das acusações e essa defesa procrastinar ainda mais as pautas de reforma que eram tão bem vistas pelo mercado, entre outras que trariam um crescimento econômico mais sustentável. Então, o maior problema hoje e a dificuldade é, de fato, a falta de horizonte que a gente tem pela frente, a água turva. Um horizonte para a reforma trabalhista, um horizonte para a reforma da Previdência. E qual é a probabilidade desse pior cenário na tua avaliação? Ela é muito provável, pouco provável, ou ainda não dá para dizer? Eu ainda trabalho com uma probabilidade levemente baixa, digamos de 30%, ali, 40% disso não acontecer. Certo. Eu ainda vejo que, pelo fato do mercado estar se recuperando um pouco do movimento do circuit break do dia 18, eu imagino que a gente tenha um horizonte ainda um pouco sustentável. O meu problema é que, o problema no mercado é a falta de paciência. Certo. O mercado, ele tem pressa. Então, à medida que ele vai ficando impaciente, eu temo por uma venda desenfreada de preços e a gente pode, inclusive, renovar as mínimas como foi na quinta-feira. Tomara que isso não ocorra. Tomara. Rafael, muito obrigado por sua presença. Obrigado. Este foi o Dinheiro em Ação, o programa diretamente dos estudos da B3, que ensina tudo sobre renda variável para você. No próximo programa, mais com o Rafael Figueiredo, da Clear Corretora. Até lá!